Rádio Piauí. Olá, sejam bem-vindos a mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Hoje, no episódio de número 70. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação, e converso, como sempre, com os meus amigos José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa! Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official of impeachment inquiry. No one is above the law. E a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu. Oi, gente. Em quem ele atirou? Foi na mãe dele, não foi? Foi no pai, não foi? Foi na filha, não foi? Foi na minha neta, não é criança? 8 anos de idade, agora tá aí, ó. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Fernando, eu tenho que fazer um aviso aqui, muito importante, aliás, importantíssimo, sobre o Festival Piauí de Jornalismo. É o seguinte, no dia 5 de outubro, mais conhecido como sábado, ao meio-dia, sabe quem vai estar no palco do festival, Fernando? Malu Gaspar com alguém. Esse é o lead. Com alguém. Exatamente. Com alguém. O lead é que vai estar Malu Gaspar. Mas aí vai ter uma pessoa lá pra fazer escada pra Malu. Rodrigo Maia é o convidado deste ano do Conversa com a Fonte, que nada mais é do que uma entrevista aberta com plateia. Todo mundo que comprou ingresso vai poder assistir. Eu sei que vocês me amam e tal, mas o que vai ter de mais importante do que eu e Rodrigo Maia no palco do Festival Piauí? Vocês sabem o que é? Que vai ter no domingo. Não vai ter nada mais de importante do que isso. Vai ter um Foro de Teresina ao vivo lá no palco do festival, domingo. Domingo também ao meio-dia. E eu, Fernando e Toledo no palco. E o Teresino. Teresino já comprou até passagem, já tem reserva VIP. Diz que só trabalha no domingo se ganhar ração de pão de queijo extra. Extra. A gente vai ter uma surpresa especial para os ouvintes do Foro de Teresina, uma promoção que envolve o Festival Piauí de Jornalismo, mas para saber qual é essa surpresa, você vai ter que ouvir até o final do programa, até o último segundo do último minuto para saber qual é. Mas não perca, porque vale a pena. E é sempre bom lembrar, quem estiver lá vai poder disputar o Kinder Ovo com a gente. Eu desafio vocês. Que coisa mais petulante. Bom, feito o convite, vamos aos assuntos dessa semana. A gente vai abrir o programa falando do discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Em seguida, nós vamos falar do ídolo de Bolsonaro, Toledo, Donald Trump, e do processo de impeachment que foi aberto contra ele na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala de Agatha Félix, a menina de 8 anos que foi morta pela polícia no Rio de Janeiro, e o que isso nos diz sobre a política de segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil. É isso, vem com a gente. Muito bem, desde 1947, há mais de 70 anos, portanto, o Brasil faz o discurso de inauguração da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece todo ano em Nova York. Eu acho que até hoje a gente não tinha visto nada parecido com o discurso que Jair Bolsonaro fez nessa terça-feira, dia 24. Uma fala que durou 31 minutos aproximadamente. Ele atacou países como a França e a Alemanha, negou a existência do desmatamento na Amazônia, elogiou o regime militar, o golpe militar e a ditadura, e disse que o Brasil esteve à beira do socialismo antes dele ser eleito. Foi um momento de infâmia da política internacional, já está marcado dessa maneira. Malu, por onde a gente vai começar? Tem alguma estratégia nisso daí? Bom, a estratégia mais evidente é de falar para o seu próprio público e de repetir o discurso que ele já faz internamente, tem feito também nos fóruns internacionais onde ele tem ido, né? Curioso notar que estava aqui mostrando para o pessoal antes da gravação do programa, estava circulando na rede um certo bingo Bolsonaro na ONU, com os itens que ele deveria falar no discurso para você ticar conforme ele fosse falando. E de 25 itens, como por exemplo, elogiar a ditadura militar, falar do Foro de São Paulo,
da imprensa, do Nióbio e da Venezuela. Das ONGs. Ih, esqueci de clicar as ONGs aqui, de marcar as ONGs. Você tinha 25 quadradinhos, tem aqui, eu contei 15 quadradinhos completos. Tem algumas fileirinhas aqui cheias, porque ele realmente falou tudo que ele costuma falar. Ou seja, pro ele público dele. Ficou dentro do esperado. Então, para quem conhece o discurso do Bolsonaro internamente, não surpreende que ele tenha dito as coisas que ele disse, né? E também, assim, a julgar pelo tweet que o assessor presidencial Felipe Martins postou logo depois do discurso, teve ali uma certa repercussão num público, numa franja do público internacional, que eu gostaria de citar aqui, que ele disse que o presidente foi efusivamente cumprimentado por delegações do Oriente Médio, do leste europeu, da Ásia, da América Central e Caribe e da África, regiões onde a gente pode ver que tem ditaduras e governos autoritários. Então, não sei se isso é uma grande coisa, nesse caso, ele ter sido cumprimentado efusivamente. Agora, para quem conhece a tradição da diplomacia brasileira e para quem sabe dos problemas e necessidades que o Brasil tem no contexto internacional, sim, surpreendeu. Primeiro, falando da tradição da diplomacia brasileira rapidamente, assim, o diplomata Luiz Felipe Seixas Correia, que é sogro do Ernesto Araújo, nosso ministro, já editou um livro chamado Brasil na ONU 1946-2006, que tem todos os discursos já feitos na ONU ao longo da história, né? Se o próprio Ernesto leu esse livro, acredito que ele tenha lido, ele terá depreendido dos discursos que há algumas regras na diplomacia que são: número 1, você, num discurso como esse, você não ataca outros países frontalmente, que é o que ele fez com a Alemanha e França, muito menos na abertura e muito menos países que estão embaixo, tipo Cuba, Venezuela, que não representam de fato uma ameaça real ao Brasil. Você não ataca cidadãos do seu próprio país, como ele fez com o Raoni. E você até vende as próprias realizações. Lula fez isso, Dilma fez, todos os governantes que vão à ONU falam um pouco das suas próprias realizações. Mas você não entra em detalhes demais que os outros países não conhecem. Para reproduzir aqui uma piada que eu ouvi de um diplomata que acompanha esses discursos, ele fez uma brincadeira. Você imagina o presidente do Burundi ouvindo falar em Sérgio Moro. Sérgio Moro. O cara vai pensar que tá falando um vírus, uma doença, qualquer coisa assim. Então, nesse caso também, ele rompeu um pouco essa tradição. O problema, eu acho, não é exatamente esse. A questão é que o Brasil enfrenta hoje uma desconfiança internacional muito grande quanto à sua capacidade de conter os danos ambientais na Amazônia. E era isso que estava todo mundo de olho, era isso que estava todo mundo querendo. A internacional era sobretudo essa. Exatamente, assim, normalmente esses discursos presidenciais, eles não têm uma repercussão, pelo menos os discursos presidenciais dos presidentes brasileiros, não tem grande repercussão. Você não ouve dizer, o Lula falou isso, a Dilma falou aquilo. É uma mundo coisa, afora, né? Mundo afora, não tem muita essa... A imprensa mundial está ali diante de todos os grandes líderes do planeta, não está necessariamente olhando para o líder brasileiro. No caso do Bolsonaro, havia uma curiosidade muito grande justamente por causa da questão ambiental e da Amazônia. Estava se esperando ver o que ele ia falar, inclusive porque um dia antes a gente teve esse discurso impactante lá da ativista Greta Thunberg, que estava no painel da Cúpula do Clima, fez um discurso emocionado, até chegou a chorar, dizendo que o futuro dos jovens do planeta está em risco. Ela e o cacique Raoni estão disputando uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Então, o que o presidente fez? Ele tinha duas opções. Ele poderia ter feito um discurso mais conciliador, em que ele diria que o Brasil está preocupado com a Amazônia, que a gente está fazendo os melhores esforços, tarará, e tentar acomodar ali a situação. E ele poderia ter feito o que ele fez, que foi dobrar a aposta dele, ir para cima, negando qualquer possibilidade de que você tivesse uma situação de risco na Amazônia. Só que fazendo isso, ele inverteu aquela minha máxima preferida, né? Ao invés do Money Talks, Bullshit Walks, ele está inaugurando o Bullshit Talks e o Money Walks. Porque o Trump, por exemplo, que é o grande ídolo dele, pode falar as bullshits que ele quiser, porque as pessoas engolem, apesar da péssima repercussão e tal, isso não afeta a economia americana, porque os Estados Unidos são a maior potência do planeta, estão com a economia indo bem, desemprego em baixa. Já o Brasil está numa situação diametralmente oposta. A gente
já tem exemplos de empresas que começaram a suspender compras de produtos brasileiros por conta de suspeitas de agravamento da situação ambiental, de que sejam fruto de desmatamento, como Timberland, North Face, a H&M, aquela rede do varejo. O próprio Fundo da Amazônia está suspenso e, principalmente, apesar do presidente ter dito que o acordo da União Europeia com o Mercosul está fechado, existe uma incerteza de que esse acordo, de fato, será ratificado pelos países membros da Europa. Irlanda e França já disseram que tem dúvida se vão apoiar a ratificação desse acordo no Parlamento Europeu. A Áustria aprovou uma moção para rejeitar esse acordo. Tem fundos de pensão europeu que estão avaliando suspender aplicações no Brasil por causa da preocupação ambiental. E o que me chamou a atenção também é que a única líder que estava presente no plenário do discurso do Bolsonaro ontem era a Angela Merkel. Que, se a gente for lembrar, quando teve a crise com o Macron no G7, que o Macron queria bloquear o acordo já de imediato por conta do desmatamento e das queimadas na Amazônia. Ela segurou a onda. Ela falou, não, peraí, vamos avaliar, vamos esperar, vamos tomar uma atitude mais moderada em relação ao Brasil. E ela fez caras e bocas diante do discurso do Bolsonaro, inclusive quando ele falou que os países da Europa desmatam seu território e tal. Então, assim, ele pegou a única aliada dele nesse contexto de Europa e agrediu ela de graça, sem precisar, né? Ela terminou o discurso com uma cara péssima, aplaudiu de forma negligente, como a dizer que estava insatisfeita com o contexto do discurso. Então, assim, a gente sabe, porque a gente conhece o Bolsonaro, que ele não é uma pessoa de consenso, é uma pessoa de dissenso. Se ele tiver uma briga e um acordo, ele vai pra briga, seja com quem for, por que for. Sim. Ocorre que, nesse caso, ele tá, inclusive, arriscando um acordo que poderia ser muito benéfico para a economia brasileira, né? Então, acho que ele perde um pouco a noção do que realmente importa pro Brasil, né? Acho que não importa se o Foro de São Paulo é uma organização criminosa ou não. Aliás, é ridículo falar isso. Mas importa se o Brasil vai conseguir abrir seus mercados. Toledo. Bom, o Brasil ficou do tamanho do Bolsonaro na ONU, né? Ou seja, em vez de ficar do tamanho da Grande Matão, ficou do tamanho da pequena Rio das Pedras, né? Que é o quanto isso que o Bolsonaro enxerga. Aliás, ele fazia vista de míope enquanto lia o discurso muito mal. Tava meio longe o teleprompter. No teleprompter, porque eu acho que ele não quis usar óculos. Me chamou a atenção isso. Eu fechava o olhinho. Eu acho que era pra fingir que era inteligente. Era a única coisa. Ficou com a cara do Não, Mr. ele não Magoo, né? Ficou tão inteligente quanto o Mr. Magoo. E o Brasil ficou também do tamanho do Bolsonaro, com a inteligência do Bolsonaro. Ou seja, a caminho batido do isolacionismo. Né? Nós vamos fazer uma aliança Brasil, Polônia, Hungria. É o que vai sobrar. Pendurados nos Estados Unidos, né? Se tiver os Estados Unidos nessa aliança, como vamos falar veremos disso no próximo bloco. Porque, por enquanto, o pé frio do Bolsonaro já conseguiu mandar o Salvini para casa, que era a eminência parda do governo italiano. Armou ali um golpe para tentar ir pro poder, caiu fora. O Bibi também tá pendurado lá em Israel. Netanyahu. O Macri vai perder, muito provavelmente tem grande chance de perder a eleição na Argentina. O grande aliado dele, o Trump, bastou o Bolsonaro botar o pé nos Estados Unidos que os caras abriram impeachment contra o cara. Bolsonaro Jagger? Vamos botar esse apelido no presidente da República? Sacanagem com o Macri botar ele nessa turma, mas tudo bem, é fato isso. O Macri é... Me direi com quem andas e te direi quem és. Tá certo. E do outro lado vai estar quem? A União Europeia, a França, a Alemanha já tinham ofendido os países árabes, a China, a imprensa mundial. Ele conseguiu essa proeza, porque ele falou que os grandes veículos americanos e ingleses, como o Guardian e o New York Times, não mandam repórteres para o Brasil. Ou é má fé, ou é ignorância, ou é burrice mesmo, né? Daí começou a falar algumas inverdades, como, por exemplo, dizer que a Amazônia está intacta. Um mitômano, ele mentiu descaradamente. No mínimo 14% da Amazônia já era. A cobertura vegetal já foi pro espaço, virou pasto, ou sei lá o quê, virou pó. Aí diz que o acordo com a União Europeia foi uma coisa que ele fez em 2 meses, que é mentira completa. Sendo que nem tá fechado. E ele vai afundar o acordo. Exatamente. Ele vai afundar o acordo, porque cada vez aparece uma notícia nova, cada dia, de um parlamento dizendo que vai rejeitar o acordo. Quer dizer, a Amazônia em chamas. Você acha que algum americano vai aproveitar que não precisa mais de visto para ir visitar a Amazônia em chamas? Olha que bonito, aquele labareda, né? Isso é o que nos aguarda. É virar Rio das Pedras. Eu concordo inteiramente com você. Me chamaram a atenção alguns trechos do discurso. Num determinado momento, quando ele fala das populações indígenas,
ele diz, abre aspas, é preciso entender que os nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de todos nós. É de uma estupidez uma frase dessa. Só faltou ele falar que vai dar um fuzil para cada índio. O cidadão de bem, o índio de bem. Não dá ideia. Não dá ideia. É de uma estupidez, uma incompreensão do que seja a cultura indígena, do que sejam as reservas, enfim. Então é um discurso que, além de tudo isso que vocês falaram, é um discurso de um vândalo, realmente, de um sujeito ignorante. Só faltou ele fazer xixi ali em cena, o Golden Shower. Só faltou isso para ficar um discurso perfeito do ponto de vista do Bolsonaro. Eu não sei se vocês repararam que ele citou e leu uma carta de um certo grupo de agricultores indígenas. E na hora que eu estava ouvindo o discurso, eu já fui ver no Google, botei lá, grupo de agricultores indígenas. E a notícia que vem é do primeiro encontro desse grupo de agricultores indígenas que se deu em fevereiro desse ano. E os principais palestrantes desse encontro eram Naban Garcia e Tereza Cristina. Ou seja, alguém tem dúvida de que índios, grupo, né? Que tipo de grupo bugre. é esse? O Naban é um bugre, claramente. Aí fica aquele negócio, né? O indígena de estimação, né? Eu não quero dizer que a Izani Calapalo não sabe o que tá fazendo. Ela é adulta, pelo jeito bastante esclarecida. Ela escolheu apoiar o Bolsonaro, mas de qualquer maneira, é igualmente fake dizer que uma única indígena, que inclusive tem a sua representatividade contestada lá no Xingu, que ela parece que nem mora no Xingu. As tribos do Xingu dizem que ela mora em Embu das Artes. Embu das Artes, não sei se todos os ouvintes sabem, é uma cidadezinha, né? Do lado de São Paulo. Na Grande São Paulo, isso. Que vende artesanato e... As verdadeiras lideranças indígenas do Parque Nacional do Xingu fizeram uma carta desacreditando a pessoa que ele levou lá para Nova York. O discurso do Bolsonaro me parece bem anos 80. Teve gente comparando com o Odorico Paraguaçu, né? Que fez uma cena célebre de... Odorico é um estadista perto do Bolsonaro. Odorico pra trás mente, Bolsonaro... O discurso de piada do Odorico Paraguaçu na novela que se chamava... Bem Amado. Que acho que é anos 70? Anos 70. Anos 70, Era 80, mas muito melhor do que esse discurso do Bolsonaro. Show the stick. Ladies and the gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. Esse discurso do Odorico seria um sucesso comparado com o foi mas é uma Bolsonaro. coisa assim, meio caricatural, né? E você, pra dizer que você respeita os índios, você pega um índio, leva e senta na Assembleia da ONU. Como se todos os líderes mundiais fossem desinformados, como se não houvesse satélites para confirmar o desmatamento e as queimadas na Amazônia. É uma bolha mesmo, é uma outra lógica. Pra trás mente, supira, está à beira do socialismo, pra frente. Não, e esse negócio de à beira do nós socialismo. vamos dar um fuzil para cada índio. Bom, para não perdermos o pé no nosso discurso aqui da ONU, vamos encerrando o primeiro bloco. A gente continua em território americano para falar da situação de Donald Trump. Vem com a gente. Muito bem, na tarde dessa terça-feira, enquanto acontecia a Assembleia Geral da ONU, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos anunciou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump. A acusação é revelada primeiro pelo Washington Post e depois pelo Wall Street Journal, diz respeito a conversas que Trump teria tido com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O Trump teria pressionado o presidente ucraniano a investigar o Joe Biden, vice do Obama, cotado como um dos possíveis candidatos do Partido dos Democratas à eleição presidencial nos Estados Unidos no ano que vem. E isso levou à abertura do processo de impeachment. Toledo, você que está acompanhando de perto. De perto, modo de dizer. Explica. Muito gostaria de estar lá em Nova York, mas um dia nós chegamos lá, o Foro de Teresina chega lá. Aqui, desde a Grande Matão. Foro de Sucupira. O que deu para entender é o seguinte: havia já há muitos meses uma pressão dentro do Partido Democrata, principalmente da ala mais à esquerda, para que a Nancy Pelosi, que é o Rodrigo Maia dos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Deputados lá, o equivalente, para que ela abrisse o processo de impeachment contra o Trump. Tem várias razões possíveis, mas a pressão principal era por conta daquele caso com a Rússia, né? Da interferência russa nas eleições de 2016 que elegeram o próprio Trump. Aquilo ali não foi adiante,
por coincidência, no dia seguinte a que foi divulgado o relatório do principal investigador desse escândalo, o Trump liga para o Zelensky, recém-eleito presidente da Ucrânia, que, como ele, é um astro de televisão, um cara sem experiência política nenhuma, com pretexto de dar os parabéns pela eleição dele. E como ficou claro na transcrição publicada nesta quarta-feira da conversa dos dois, ele sugere veementemente ao Zelensky que investigue o Joe Biden e o filho dele por 2 motivos. Porque o filho teria cometido atos de corrupção, porque faz parte do conselho de uma empresa ucraniana, e o Biden teria conseguido suspender as investigações contra o filho, e o Trump fica dizendo que o Biden fica se vangloriando disso. E se não bastasse isso, ele ainda inventou uma teoria da conspiração de que os servidores dos e-mails particulares da Hillary Clinton, que foi uma polêmica da eleição de 2016, ficam na Ucrânia. Misturou Lé com Cré, fez uma feijoada completa. E o presidente recém-eleito da Ucrânia concordou, falou, sim, vou cuidar disso. E fala, não, eu quero que você vá ao fundo disso, que você vá até as últimas consequências com essa investigação. E depois sugeriu que poderia dar um apoio com armamentos militares à Ucrânia. Só que na véspera ele tinha suspendido esse auxílio de $400 milhões para a compra de armamentos pela Ucrânia. E a Ucrânia, vamos lembrar, está numa espécie de guerra em câmera lenta contra a Rússia. Então, armamento lá não é brincadeira, não é que nem aqui. Lá tem serventia, né? Tudo isso caracterizou o uso do cargo para influenciar na eleição de 2020, já que o Joe Biden é o candidato favorito dos democratas por enquanto, o uso do cargo para proveito pessoal, e colocou a segurança dos Estados Unidos em risco, porque ele colocou o interesse pessoal dele acima do interesse do país. Com isso, mudou a correlação de forças dentro do Partido Democrata. Até então, os deputados que foram eleitos em distritos onde o Trump tinha sido mais votado em 2016 eram contra qualquer tipo de impeachment, porque achavam que isso ia colocar em risco a reeleição deles daqui a 2 anos. Pois bem, agora esse medo acabou porque eles ficaram emparedados. O escândalo é tão grande que ou eles apoiam o impeachment ou aí eles não vão ser reeleitos pelo motivo oposto. A Nancy Pelosi abriu o processo de impeachment e agora vai começar um processo que é estritamente político. Já tem 6 comitês fazendo algum tipo de investigação sobre o Trump, mas tudo vai terminar no comitê equivalente ao da nossa, assim, muito mal comparando com o da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os comitês são o equivalente das comissões no Parlamento Brasileiro. Só que ela tem muito menos e eles são mais importantes. Bom, esses comitês vão fazer uma investigação, vai ter um monte de gente depondo, vai ter contraditório, vai ter documento, vai ter uma investigação. E aí, esse comitê aprova um relatório submetido ao plenário da Câmara. E daí, se tiver maioria simples dos deputados, e os democratas têm essa maioria, é aprovado o impeachment do presidente. Só que, diferentemente no Brasil, aprovar o impeachment não afasta o presidente do cargo. Ele continua no cargo e isso significa que é aberto automaticamente um julgamento do presidente no Senado americano. E aí é que está o problema político, porque no Senado os republicanos são maioria. E para tirar o presidente americano do cargo é necessário 2/3 dos votos, 67 de 100 senadores. E está faltando 20, por enquanto, para isso acontecer. O que interessa aí, na verdade, é o processo político que vai acontecer. Há quem diga que o Trump quer o impeachment. Tem vários analistas americanos. Então, eu vejo também, isso. Como assim? Como assim? Por quê? Tem vários motivos para ele querer um impeachment. É bom ter inimigos. Primeiro, que o retrospecto, digamos assim, é favorável ao Trump. Houve 3 casos de tentativa de impeachment de presidentes americanos. O primeiro foi o Andrew Johnson, ainda no século XIX, que perdeu a votação na Câmara, mas foi absolvido no Senado. Faltou um voto de um senador para ele ser condenado e perder o cargo. Depois, o Bill Clinton, que também foi impeachado pela Câmara, mas foi absolvido no Senado. E entre os dois teve o caso do Nixon, que ia perder a votação, inclusive ia ser condenado, porque os senadores republicanos do partido dele já falavam, sai porque você vai perder, e daí ele renunciou antes até de que houvesse... O famoso caso Watergate. Exatamente. Como nós temos entre os nossos ouvintes vários estudantes de jornalismo, todo mundo sabe
Nixon, caso Watergate. A expressão garganta profunda no jornalismo vem daí. Vem daí. Bom, então 2-1, a história é a favor dele. O segundo motivo, o impeachment é impopular nos Estados Unidos. Até a última pesquisa, menos de 40% dos americanos eram a favor do impeachment do Trump. E mesmo no caso do Clinton, também era uma minoria que queria o impeachment. Porque os americanos não gostam de confusão. Eles sabem que esse negócio de tirar presidente é complicado. É uma medida impopular. Logo, para o Trump, ter os democratas fazendo algo que é impopular é bom para ele. E o terceiro motivo, é melhor ter o Biden explicando um caso de corrupção, por mais absurdo que seja, do que defendendo uma agenda popular como uma reforma na saúde, por exemplo. O Trump, de alguma maneira, controla a agenda da reeleição dele. O assunto principal vai ser o impeachment, vai ser ele próprio, e ele gosta desse conflito. Então, não será surpresa se o Trump sair até fortalecido desse processo. No início desse processo, vai haver um esquentamento aí, uma radicalização da política americana, e esse assunto, evidentemente, entra na pauta agora dos próximos meses, provavelmente. Logo que a Nancy Pelosi anunciou que estava abrindo o processo de impeachment, o próprio Trump já postou, não sei se você viu um vídeo, mostrando os democratas, todas as ocasiões em que os democratas deram declarações defendendo o impeachment, dizendo que ele tinha que ser impeachado, e no final ele dizia assim, os democratas querem o impeachment, eu quero trabalhar para você, uma coisa assim. Ele já tinha pronto o discurso anti-impeachment. A imprensa americana está retratando esse movimento com muita cautela, né? Vários títulos falando em aposta alta, gamble, que a Nancy Pelosi foi obrigada a fazer um movimento de alto risco. Então, realmente, acho que ninguém aposta, embora a gente saiba que esse tipo de investigação pode surpreender, né? Que nem CPI no Brasil. Sabe como começa, não sabe como termina. Ninguém aposta que ele vá, de fato, ser empichado. Todo mundo tá de olho nos resultados, nos danos que isso pode causar ao Trump, né? O risco que ele corre, na minha opinião, é a economia que já tá perdendo força por causa do risco de recessão mundial e pro buraco mais cedo. É que ele parte de um cenário muito favorável hoje, que a economia americana tem muita gente, o emprego vai muito bem, etc, etc. Mas a sinalização é essa de que pode... tem uma guerra comercial dos Estados Unidos com a China tá desacelerando, enfim. Você tem o cenário mundial não é bom. Tá bom hoje nos Estados Unidos, mas todos os vizinhos não estão tão bem assim. Mas não sei se dá tempo, né, de afetar a eleição dele, né? A questão é qual a expectativa que isso vai gerar na economia. Se gerar uma expectativa negativa, aí sim pode ser um fator ruim para ele e daí prejudicaria a gente aqui também. É precipitado para dizer, né? O que a gente sabe é que tá rolando um xadrez aí, né? Você falou que a Nancy Pelosi é o Rodrigo Maia, mas ela parece um pouco o Eduardo Cunha. Não, porque é o seguinte, já estão pedindo o impeachment do Trump faz tempo e tem razões até talvez mais graves no passado, como a relação dele com a Rússia, a coisa dos e-mails da Hillary. E ela não queria, ela mudou de posição, ela era contra, né? Então eu acho que… Porque mudou com relação de forças dentro do Partido Democrata, daí ela tá refletindo isso. Eles acham mais fácil explicar esse escândalo da Ucrânia do que o escândalo da Rússia, porque é mais simples, é o presidente ligando pro cara e falou, escuta, quebra essa pra mim aí. Bom, o fato é o seguinte, o Bolsonaro vai ter que rezar muito com o Edir Macedo pro Trump não ser empichado. Porque uma eventual queda ou não reeleição mesmo do Trump o ano que vem enfraquece evidentemente o projeto bolsonarista. E eu acho que já enfraqueceu a posição do Eduardo no Senado. Porque ficou claro que você tem um embaixador só porque ele é amigo, suposto amigo do… Amigo, vírgula, né? Porque o Trump deu exatos 17 segundos pro Bolsonaro lá na ONU, né? Que falou I love you pro Trump. Foi a coisa mais constrangedora do mundo, né? Conta pra gente aí, Malu, como foi esse negócio. Bom, tá no Globo, o colunista Lauro Jardim deu que nesse encontro rápido que eles tiveram aí, o Bolsonaro falou no ouvidinho do Trump, I love you. Amigo. E o Trump respondeu, bom ver você de novo, e foi embora. Tipo, ignorou, Como é que se chama isso, gente? No dialeto internetico, fala aí. Cancelou. Cancelou não, ele deu aquela ignorada, como é que chama isso? Tem um nome isso. Fazer fantasma, como é? É ghosting. Hoje eles estão animados. Tipo… Ghosting. Deu uma de Cássio, assim, passou por ele, tipo… Isso me lembra… Goleiro do Corinthians, passou que nem a bola, passa pela mão do Cássio, coitado. Minha figurinha predileta no WhatsApp é o Alckmin olhando com aquela cara de santo. Muito bonita essa história. Bonito isso. Bom,
Com essa história bonita, a gente termina o segundo bloco e parte pro número da semana. O Luigi Mazza, nosso produtor, vai ler pra gente um número curioso, Luigi, tirado da seção Igualdades do site da Piauí, e a gente fala a respeito. Qual é o número da semana, Luigi? Então, Fernando, eu vou aproveitar o gancho de vocês para perguntar o seguinte. Vocês sabem quantas vezes o Bolsonaro falou dos Estados Unidos em todos os discursos que ele fez de janeiro a setembro desse ano? Tá rendendo, hein, Luigi? Essa contagem. Não, agora é discurso. Sei. Antes primeiro foram as entrevistas, agora é só os discursos. Ela diferente. esse negócio. Bom, eu não sei, mas o Toledo sabe. Claro. Mas eu não posso dizer. Quantas vezes aí? Fala aí. Então, foram 76 vezes. Embora ele seja super fã dos americanos, teve um país que ele citou mais do que os Estados Unidos. Cuba. Não, incrivelmente não. Foi Israel. Olha só. 121 vezes ele citou Israel. Nossa, como que ele arrumou, né? Pois assunto. O Netanyahu tá pesando mais que o Trump nessa balança aí. Nossa Senhora. Aliás, o Bolsonaro fala muito mais em discurso do que em entrevista. Ele fala o dobro de palavras em discurso do que em entrevistas. Mas é incrível, surpreendente, porque ter falado mais de Israel do que dos Estados Cuba, Unidos. Venezuela, Algo me como diz que esse placar vai virar agora que o Bibi tá emparedado lá na política israelense. Mas vai falar de quem? Se o Trump tá com impeachment, vai falar de quem? Vai falar do Orbán, talvez, né? Tá bom. Muito bem, enriquecidos com essas informações, nós passamos para o terceiro bloco. Vamos falar da tragédia do Rio de Janeiro, da violência policial no Brasil. Na última sexta-feira, dia 20, a Agatha Félix, uma menina de 8 anos, foi morta por um tiro de fuzil quando estava voltando para casa numa Kombi junto com a mãe no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A tragédia está sendo investigada, mas tudo indica que o tiro partiu da polícia. Houve uma comoção muito grande, não poderia deixar de ser assim, mas a gente já viu casos trágicos semelhantes que não tiveram tanta repercussão. Dessa vez a repercussão foi muito grande e ainda bem que tenha sido. O governador Wilson Witzel ficou em silêncio durante 2, 3 dias, não falou nada. Ele que é tão assíduo no Twitter, nas redes sociais, se calou de maneira muito sintomática. E depois de 2, 3 dias, justamente, disse que era, abre aspas, indecente usar um caixão como palanque. Justo quem? Coisa que ele fez não para de fazer. Vezes, né? Então, esse caso concentra muitas coisas que estão acontecendo na política de segurança do Rio de Janeiro. Eu acho que ele é um caso desses que iluminam de maneira trágica algo maior do que ele, né? Malu, o que te chama a atenção? Como é que você vai começar a falar desse assunto? Bom, difícil, né? Nós estamos falando de uma criança. Eu tenho uma filha de uma idade próxima. O Witzel tem uma filha de uma idade próxima. O presidente tem uma filha com a mesma idade da Agatha. É difícil a gente ver isso acontecer e recorrer a esse tipo de exercício retórico que o governador fez. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, que é a linguagem que foi utilizada pelo Witzel e também pelo secretário da Polícia Militar, Marcos Vinícius Braga, que vai na mesma linha. É ruim, é triste a morte da Agatha, mas não podemos abrir mão da nossa política de segurança pública porque ela está funcionando. Mas não vamos recuar, né? Não vamos recuar e declarações do tipo. Tem duas coisas aí nessa mesma frase. A primeira é tratar o caso da Agatha como um efeito colateral indesejado de uma política que está dando certo. Errado. Não é efeito colateral de uma política que está dando certo. É o cerne da questão. Nesse caso da morte da Agatha, você encontra vários elementos que são o símbolo do que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. E não está funcionando. O fato de você ter uma redução nos homicídios não significa que você está reduzindo o crime organizado. A Agatha foi a 5ª criança baleada no Rio de Janeiro. Nem todas foram baleadas pela polícia, mas todas foram baleadas nesse contexto. Neste ano, e algumas foram baleadas em contexto de tiroteio, outras por bala que chama-se bala perdida, pode ter sido pelo tráfico. E tem uma questão que ela representa bem, que é essa estratégia de distribuir tiros a esmo em comunidades pobres do Rio sob o pretexto de combater tráfico e criminalidade organizada. Eu conversei com a Silvia Ramos, que é da rede de observatórios de segurança, do Observatório de Segurança do Rio, e ela está super mobilizada com esse caso e com vários outros, mas
mas ela tem acompanhado esse caso bastante de perto. E ela estava me contextualizando o que aconteceu na semana passada e por que ela acha que esse caso da Agatha chamou tanta atenção, repercutiu tanto. O caso da Agatha aconteceu numa sexta-noite, no final de uma semana, em que a Polícia Militar fez várias operações grandiosas, com alta letalidade, muito uso do sobrevoo rasante de helicópteros, que, aliás, é uma característica da gestão Witzel, não era comum ter isso antes. Foram 4 mortos no Jacarezinho, 6 mortos no Alemão na quarta-feira e 2 no Morro dos Prazeres, que fica ali perto de Santa Teresa. Essas comunidades têm em comum o fato de serem áreas sob controle do Comando Vermelho, em que supostamente a polícia estava atirando ali para desarticular o tráfico de drogas naquele lugar. Bom, já faz meses que a polícia tem feito esse tipo de ação. O próprio Observatório da Segurança, que conta o registro desse tipo de operações, eles contaram de janeiro a setembro 925 operações no Rio de Janeiro desse tipo, ou com presença de helicóptero, ou com caveirão, né, que é aquele carro blindado que entra nas favelas. Dessas aí, 61 tiveram o sobrevoo de helicópteros atirando para baixo, nas favelas. E o que você pode dizer sobre o comando do tráfico? Ele diminuiu? Não consta. Assim, você tem algumas apreensões de drogas, apreensões de fuzis, até aumentou a quantidade de fuzis apreendidos neste ano, mas o fato é que os chefões do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, eles nem estão no Rio de Janeiro dentro das favelas, né? Segundo a informação que eu colhi aqui do pessoal que cobre polícia e das fontes dessa área, os 2 principais chefões do Comando Vermelho estão. Um é o Marcinho VP, que está preso, e o outro é um traficante chamado Pezão, que está refugiado no Paraguai. Então, se você quer realmente desarticular o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, é importante você fazer operações, como todos os especialistas afirmam, de inteligência, de apreensão de fuzil em grande quantidade, porque você pega 3, 4 fuzis numa operação, daqui a pouco aparecem outros. Você aquece o mercado negro de fuzis. Não, tem aqueles 117 lá que foram apreendidos, Rony, né? De onde vieram aqueles 117. Exato. Mas apreender fuzil é um bom negócio. O que ele está fazendo com essas operações, que é o que os especialistas têm apontado e que eu acho que é importante a gente chamar atenção? Ele está jogando fumaça no olho de quem acha que é importante combater o crime. Eu acho que é importante combater o crime, eu tenho certeza que você também acha. Ocorre que, ao fazer isso, você não está combatendo nada. Assim. Não. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. O Monitor da Violência, que é um levantamento importante que o G1 faz e que sempre está dando dados e estatísticas sobre violência no Brasil e no Rio, trouxe 2 dados importantes na semana passada que mostram por que não está funcionando. O Rio de Janeiro é um dos lugares onde menos homicídios são esclarecidos no país. 73% dos homicídios não são esclarecidos. Eu vi uma fala do ministro Raul Jungmann, que lida com essa questão, tem lidado muito com essa questão, falando isso. Para você coibir o crime, você precisa punir. Se você tem um estado que não apreende fuzil, que não prende os grandes líderes do tráfico e que não investiga seus homicídios, não esclarece seus crimes, você pode matar quantos inocentes você quiser. Não vai resolver. Então você pode dizer que você não vai recuar, mas na verdade o que você está fazendo é jogando areia nos olhos das pessoas para esconder a sua própria incompetência. A Agatha, no meio de toda essa tristeza, ela é um símbolo do que nós estamos vendo acontecer no Rio de Janeiro, da negligência que existe com relação ao verdadeiro combate ao crime organizado. Se a polícia atira nas comunidades pobres, é pra matar. Quem? Quem mora nas comunidades pobres. Ah, não, tá tirando no traficante. Não tá tirando no traficante. Não, também, mas isso não quer dizer que você tem direito de matar o A Agatha, inocente. infelizmente, não foi a primeira, não foi a 10ª, não foi a 100ª, não foi nem sequer a 1000ª morta pela polícia esse ano no Rio de Janeiro. Até julho. Então, fala esse número que é impressionante. Até julho, ou seja, já está defasado, o Luiz de Maza aqui tinha contabilizado 1.075 mortos pela polícia. Já está em 1.200 agora. Sendo que o caso dela não está nem contabilizado aí, porque ainda não está caracterizado oficialmente como morto pela polícia. O que Embora só tenha policial atirando ali. São números de guerra civil, é impressionante. E o número de policiais mortos e de suicídio entre policiais é imenso também. Por quê? Porque o policial é obrigado a fazer o que ele não quer, ou seja, matar pessoas iguais a ele, que não usam farda, da mesma cor, da mesma condição social. A maioria não quer, né? E aí ele o cara entra num conflito isso, e ele se mata. Você tem vítima de todos os lados. A única pessoa que não é vítima é
quem manda fazer isso, que é o real criminoso, né? É importante chamar atenção para uma mudança que aconteceu justamente no dia seguinte à morte da Agatha, no Sistema Integrado de Metas da Polícia do Rio. Eles mudaram os indicadores de desempenho dos policiais militares. Até então, você tinha um indicador, quem matasse menos, os policiais que tivessem menos autos de resistência nas suas fichas, tinham um prêmio. E aí o Witzel retirou esse indicador como um critério de desempenho para policiais. Eu fui entender ele porque ele não está em área de conflito. Então, isso poderia justificar a retirada desse indicador, desse sistema de metas. Mas a verdade é que ele não só retirou isso, como ele não estabeleceu nenhum outro estímulo para que os policiais não matem. Pelo contrário, todo o estímulo é para que os policiais matem. O Witzel está roubando a base do Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Ele está fazendo o máximo que ele pode para puxar o saco da polícia, que é a base principal, não são os militares do exército, mas são os militares das forças de segurança que constituem a principal base de apoio político ao Bolsonaro. E o Witzel está fazendo de tudo para roubar essa base, se apropriar dela, já sabendo que o casamento dele com o Bolsonaro foi pro espaço. Sim, e esse teatro macabro, né, que é isso que ele tá fazendo com essas cenas de helicóptero. É terrorismo de Estado. Isso. Terrorismo de Estado. Ele vive de retórica e de espetáculos, porque não tem política pública de segurança nenhuma. Agora e como não tem dinheiro pra saúde, pra educação, o Estado tá numa quebrado. pindaíba desgraçada, ele faz isso pra se manter vivo na mídia, tenta se aproximar da Rede Globo, tenta fazer um discurso que seja fazer um contraponto ao Bolsonaro, roubando, como você disse, o eleitorado do Bolsonaro. Essas cenas que a gente tá vendo, agora a gente tem esse elemento novo que são esse negócio meio apocalipse now, né? É uma cena, parece as cenas do filme do Coppola, dos helicópteros americanos numa guerra, atirando em cima de populações no Vietnã. É parecido. O Witzel, ao contrário do que ele diz, ele depende, aquele episódio da Ponte Rio-Niterói que ele comemorou, fez aquela pantomima patética e depois rezou com os sobreviventes no ônibus. Ele depende desse tipo de episódio. E ele depende que exista crime para poder ficar sustentando isso. Como todas as milícias e entidades de segurança privada que vivem, quanto mais incompetente for a polícia, mais mercado tem para elas. Agora, tem um item importante na agenda nessa semana que pode ser afetado pelo caso da Agatha, né? Que é a votação no Congresso do pacote anticrime, que prevê o excludente de licitude. Já caiu. Esse caso levantou polêmica sobre esse ponto específico do projeto. O excludente de licitude, desculpa, só na língua do Charles Bronson, é licença para matar, né? Isso é que eu ia dizer. Basicamente. Que é um artigo, né, do Código Penal que diz que o policial que tiver matado alguém sob surpresa, violenta emoção, uma coisa assim… Está escusado. Está escusado, para usar uma palavra que o ministro Sérgio Moro gosta. Eu queria pedir escusas para matar. Não, o escusado tá lá. Ele escreveu o escusado. Que, obviamente, é uma oficialização do que a gente tá vendo acontecer aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, seria você botar na letra da lei e ampliar essa licença, que é o que já se começou a falar no caso da Agatha. Ficou violento, sob violenta emoção ao ver uma menina de 8 anos se atirar pelas costas. Mas já tem essa discussão. Você vê que mais uma coisa sintomática do Rio de Janeiro. Ela foi morta, a Kombi não foi periciada, o corpo dela não foi escaneado imediatamente no IML. É uma negligência com a investigação desses casos, porque eles já sabem no que vai dar. É uma sucessão de coisas então você tá inaceitáveis. É pra não descobrir a verdade. A gente já falou aqui, eu tenho dito muito isso. A gente tem que continuar, pelo menos, sabendo distinguir o certo do errado, independentemente do clima ruim político no Brasil. O certo e o errado continuam sendo o certo e o errado. Sobre a votação do excludente de ilicitude, Malu, a Thaís Bilen, que é nossa repórter lá em Brasília, fez uma apuração de que o grupo de trabalho que está analisando o projeto do Moro já decidiu que vai excluir esse item, deve votar no grupo e depois vai ser levado pro plenário já sem ele. Já do caso Agatha. E o governo já abriu mão, saiu da comissão. Uma tristeza ter que morrer uma criança para alguém constatar uma coisa que é tão óbvia, né? Mas, enfim… Bom, com isso nós terminamos o terceiro bloco e vamos agora para o momento da esculhambação, que é o Kinder Ovo, onde a Malu brilha. E solta o áudio aí. Ela vai acertar. Apesar do adiantado da hora, eu vim aqui para confirmar que um bolão dos nossos assessores
dos servidores, da liderança da Paulo Câmara dos Pimenta. Deputados. Bolão de 49 foi Toledão. Nossa, Toledo premiado, lacrou. que acertou sozinho o resultado da Mega Sena de hoje. Eu quero aqui dizer que a gente está muito feliz. Não tem Paulo nenhum Pimenta? deputado, É nenhum isso, né? deputado Ah. participou. Algumas pessoas jogam seguido. Cada um participou com R$10. Então, todas as pessoas que trabalham conosco, né? Naturalmente, é uma notícia impressionante, né? Nós estamos todos ainda tentando cair a ficha, como se diz, né? O Bolsonaro vai ter que... Tem uma fake news aí. Para Ai, meu os Deus. companheiros e companheiras do PT. Parabéns aos petistas. Parabéns ao nosso povo. Deus sabe o que faz. O nosso povo. Só piora. 49 Muito petistas. bom. O negócio é que os caras ganharam, que eles são petistas. É o Ai, Paulo Senhor. Pimenta, deputado federal pelo Rio Grande do Sul e líder do PT na Câmara, numa transmissão ao vivo que ele fez no canal dele no YouTube, o canal da Resistência, como ele chama, no dia 18 de setembro. E tem uma fake news ali. Qual? Porque eles botaram o é 13, é 13, é 13, é 13, mas eles só ganharam porque eles não jogaram no botaram 13. 13, verdade. Porque as dezenas sorteadas foram 4, 11, 16, 22, 29 e 33. Se tivesse jogado no 13, não teriam ganho. Então, bastou não jogar no 13 que o PT ganha. Não, mas foi inacreditável, né, gente? Essa vitória dos funcionários É o que eu da chamo de liderança. a vingança de João Alves. João Alves Filho, né? Pra quem nasceu ou aprendeu a ler depois de 1994, o João Alves era um deputado que ficou famoso por ser o presidente da Comissão de Orçamento na época dos anões do orçamento. Todos eles, os integrantes da comissão, tinham menos de 1,60 m e um apetite voraz por recursos públicos. E daí teve uma CPI para investigar o enriquecimento desses deputados e o João Alves saiu-se com a explicação mais original da história da corrupção no mundo. Ele disse que Deus gostava muito dele e que por conta disso ele já tinha ganho mais de 50 vezes na loteria. Com isso, a gente passa agora para o Correio Elegante. Eu vou começar lendo o e-mail que a gente recebeu da Tamires Miroli, que disse o seguinte: maratonei os últimos 3 episódios correndo a minha primeira maratona em Buenos Aires. Foi a medida perfeita para me informar e dar umas risadas ao longo desses 42 quilômetros. Mas eu ri mesmo quando no episódio 68, o Toledo disse que vocês trabalham enquanto nós ouvintes estamos viajando e nos divertindo. No auge do 25º quilômetro, eu pensei, defina diversão. Eu prefiro fazer o Foro de Teresina. Ai, muito bom. Tamires, você tá cuidando de você. Nós aqui não sabemos nem do que nós estamos cuidando. Falando de Bolsonaro, de Nossa Senhora. Bom, depois daquela história do inexorável do Toledo, nós vamos ter que abrir uma sessão de língua portuguesa aqui no Foro, porque cada hora vem uma. O Lucas Maranhão escreveu pra gente a seguinte: eu queria registrar que no Foro 69, em outros episódios, vocês pronunciam equivocadamente a palavra subsídio, com o segundo S. Subsídio? Como o segundo S não está entre vogais, o som não é de Z, que eu acabei de falar, subsídio. Não é de Z como em asa, mas de S como em aça. Ou seja, não é som vozeado, é um som sibilante. Ou seja, subsídio. Que nem o Lula fala, só o subsídio. Bolsonaro. Lula, olha, Subsídio. eu queria falar que subsídio é subsídio e Subsídio. acabou. Não, você falou subsídio. Não, é subsídio. Mas era… É o Lucas Como que chama? falou. Olha, companheiro. Ô, Lucas. Como chama o companheiro Lucas? Lucas Maranhão. O Lucas Maranhão, no Maranhão pode ser subsídio, mas aqui na Grande Matão é subsídio mesmo. Ah, não? meu Deus. Bom, olha só. Ele fala que não é vozeado, sibilante. Eu queria não sei, eu dizer não pro entendo Lucas esse lance. Maranhão que essa carta tá muito estranha. Que a gente vai passar ela pro professor Pasquale. E aí ele segue: Malu, manda um beijo pra Suzane, minha amiga que indicou o Foro, e pra Dami, com quem eu divido a nossa recém-assinada revista Piauí. Ah, não sabia, crowd de assinatura. Então tá, Suzane e Dami, beijão pra vocês. O Bernardo Esteves, repórter desta portentosa revista, enviou pra gente uma notícia muito peculiar. O New York Times publicou uma reportagem cujo título é mais ou menos o seguinte, fazendo uma livre tradução. O segredo foi revelado, : pinguins também são promíscuos. Ixi.
Resumindo, é o seguinte: o explorador inglês George Murray Levick descobriu lá por volta de 1910 que os pinguins praticavam coisas como sodomia, necrofilia e até prostituição. Gente, que perigo esses pinguins, animais. Ele achou tão chocante selvagens que, e cruéis. Na época, ele não teve coragem de publicar isso e deixou num livro criptografado, que só agora veio a ser publicado num livro chamado A Polar Affair, do Lloyd Spencer Davis, que também é um cientista e escritor americano. Agora, quero só saber o seguinte: e a vida sexual dos javaporcos? Ninguém escreve livro, não? Você vai ser o autor desse livro, grande dossiê. Você entende tudo de javaporco. Tem que acabar com essa putaria de pinguim daí. Esses pinguim, Meu Deus. Pinguim na suruba. Eu não sabia nada disso dos pinguins. Nossa, eu fiquei com medo desses pinguins, animais terríveis, monstruosos. O javaporco é uma donzela doce. perto disso, né? Sim. Como diria o Cazuza, só os pinguins são felizes, né? Vamos lá. Bom, o assunto pinguins continua. O ouvinte Tiago Machado falou o seguinte no Twitter: sou assinante da Piauí há uns 3 anos, escutei todas as edições do Foro de Teresina, inclusive fui citado em um desaforo. Sou javaporquista de coração e meu aniversário é dia 29. O que tenho que fazer para ganhar um pinguim da Piauí? Assina, ué. Não, já assinante, já assinante, já há 3 anos. Então já ganhou, ué. Vamos mandar um pinguim pro Thiago Machado, então. Não copulando. Não, pinguim. aí ele se vira pra fazer o pinguim copular, da outra você faz nossa conta. O resto você usa a imaginação aí, Thiago. Não fiquem achando que todo programa vai ter pinguim, porque não tem pinguim suficiente. Ah, mano, Thiago você abriu a pinguim. porteira aí pros pinguins, entendeu? Vem cá, eu tenho que mandar um beijo pra Priscila, que já é uma cliente aqui do Correio Elegante, que tem a bebezinha Júlia. Ela teve uma pneumonia H1N1, e suspeita de H1N1, lúpus, etc. Agora passou o susto, tá bem? Priscila, fica bem pra ouvir o foro. E um desaforo engraçadinho da ouvinte gringa paraguaia. Ela tuitou assim: já faz algum tempo que o bolsonarismo toma conta das temáticas do Foro de Teresina. Não bastasse a soja, agora vivemos a monocultura de Bolsonaro. Minha filha. Mas dessa vez falou do Trump, que é muito diferente, né? Veja bem, é outro negócio, outro departamento. Olha. É a bicultura. Eu queria dar 2 recados aqui. A Carolina Cleto mandou pelo Twitter dizendo que não pode ver um javaporco que lembra da gente. E aí ela fotografou 2 cabeças de javaporco que estão no castelo de Bracciano, em Roma. E aí pergunta: faz parte da Grande Matão? Tá ali nas fronteiras. E a Luísa Aires contou uma historinha bem simpática aqui, embora talvez o nosso departamento de assinaturas não goste muito, mas vamos lá. A Luísa diz o seguinte, que finalizou a Piauí de setembro no busão voltando para casa. E como é de praxe, compartilhou, como faz todo mês, a revista com algum desconhecido. Ela deu. Eu acho legal. É legal. É um gesto bacana. Pra Piauí não é tanto assim, né? Mas ela Você tá muito greedy, ambicioso demais. Calma. Não, mas a Luísa fez um ato bacana. Ela tem que ser muito legal, festejada. Muito bem, dessa maneira simpática, então, a gente vai terminando o programa de hoje por aqui, nosso 70º programa. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim, os nossos produtores são o Luiz Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena é quem grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. Quem nos edita essa semana é o Tiago Picado e a Evelyn Argenta. O João Jabassi faz a finalização e a mixagem do foro, além de ser o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kellen Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, agradeço a companhia de Malu Gaspar. Bye bye, people. E José Roberto de Toledo. Então, como a gente disse lá no começo do programa, está aqui revelada a surpresa para os ouvintes do Foro de Teresina. Só para você, ouvinte. Por quê? Quem estiver ouvindo essa mensagem vai poder comprar ingresso para o domingo do Festival Piauí de Jornalismo com desconto. É só usar o código
Java Porco e comprar o ingresso pro domingo. Entra lá, seleciona domingo, meia entrada e na hora de inscrever vai pedir um código, você escreve Java Porco. Só pra você, ouvinte do Foro. Mas isso é limitado, né? Até acabar acabar os ingressos, é óbvio. Exato. Vai ser na FAP, a gente tá pensando em fazer no estádio do Pacaembu, não é isso? Bom, então é isso. Tchau. Foi um bestiário danado hoje. Pinguim, Java Porco. Até a semana que vem.